Boa noite. Voltamos agora com a previsão estendida para o sudeste, centro-oeste e norte do Brasil. Vamos aqui, não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho. Aqui já está todos os vídeos publicados à tarde, o do Peter que faz segunda, quarta e sexta e os nossos aqui que fazemos hoje também na quinta-feira. Aqui é a previsão para 15 dias. E agora vamos ao nosso tempo estendido. Como podem ver, grande parte do país está com uma cor muito boa. Principalmente essa faixa azul aqui, que indica chuvas bem acima da média. Essa faixa aqui preocupa um pouco. Indica que entre o centro-sul do Pará e uma faixa central do Rio Grande do Mato Grosso, principalmente a metade norte do Mato Grosso e aqui a área do Pantanal e partes do sul, nessa região aqui indica chuvas abaixo do normal entre agora outubro até o início da segunda quinzena de novembro. Então isso aqui indica o quê? Vai ter chuva nessa região? Vai chover? Vai ter algumas pancadas boas de chuva? Vai permitir que se inicie o plantio nessa área aqui? Sim. O que pode acontecer é ter alguns intervalos de pouca chuva que podem durar 5, 10 ou 15 dias dentro desses 46 dias. Então, de repente, a chuva nessa região aqui, além de pouca, ela pode ser mal distribuída, pegando esse pedacinho oeste aqui do Tocantins também. Então, essa região aqui exige um pouquinho mais de atenção com os produtores. O restante da área está numa situação boa. O leste do Mato Grosso está indicando chuvas acima do normal, principalmente na divisa com Goiás, boa parte da divisa aqui com o Tocantins, aqui na parte sul um pouquinho de normal ou um pouquinho acima. Essa aqui a fronte vê aqui, entrando para a Bolívia melhora. A área do Pantanal, pegando a região de Cuiabá, fica abaixo do normal. O noroeste do Mato Grosso já está com uma situação boa de chuva, tudo indica que continua. Rondônia também vai permitir um bom andamento, seja no plantio de soja, seja milho, seja girassol. Todas as culturas da época do verão vão ter uma condição boa nesses próximos, pode-se dizer aí, 50 dias arredondando. Aqui o Acre também está indicando chuvas acima da média. O Amazonas fica bastante variável. Essa parte oeste do Amazonas pode ter alguns intervalos de tempo seco e uma chuva abaixo do normal. O Roraima continua ainda na finalização, ainda acima do normal na estação chuvosa e indo para a estação seca, um pouco mais normal no sul e mais acima da média aqui. Todas as Guianas e Suriname também. A metade norte do Pará volta a ter uma boa chuva no Amapá e a Foz do Amazonas, que toda essa região aqui anda mais seca nos últimos dias. Deve começar a melhorar bem a chuva aqui, provavelmente ali do final dessa primeira quinzena, decorrer da segunda quinzena para frente. Aqui nos países vizinhos começa a ter uma redução de chuva, mas ainda fica acima do normal na maior parte, algumas áreas acima, outras abaixo. O norte do Peru pode ter alguns períodos de pouca chuva junto aqui com o oeste do Amazonas, mas grande parte do Peru, da cordilheira para cá, acima do normal. Grande parte da Bolívia, do altiplano cordilheira em direção ao Brasil, de normal acima do normal. A costa pacífica, como de praxe, pouca chuva, ainda mais essa parte aqui do litoral com água mais fria que o normal. Já é fria e ainda um pouco mais fria, reduz bastante a chuva nessa região aqui, que já é pouca. Voltando aqui, o Tocantins, uma situação boa, principalmente a metade sul do Tocantins e na direção do Nordeste. Um pouquinho de atenção nessa área aqui, que avança até as proximidades de Palmas, que tende a ficar acima do normal. Então, o Tocantins, no geral, vai ter uma situação boa para o plantio. Boa parte do Mato Grosso inicia bom, já tem uma condição boa para o plantio agora da soja e outras culturas de verão, agora ao longo de outubro. Atenção mesmo nessa faixa aqui, ó. Na última semana, acho que na quinta-feira, ele até colocava algumas áreas abaixo do normal aqui, melhorou o Mato Grosso do Sul e aqui melhorou um pouquinho, está um pouquinho menos intenso a anomalia. Aqui continua preocupando, aqui no sul do Pará, aqui preocupa um pouco a chuva assim mais irregular. Então essa faixa aqui merece um pouquinho de atenção nos próximos 2 meses, em função de ter algum risco de algum veranico um pouquinho mais comprido. O restante do norte e centro-oeste, uma situação muito boa. Vindo aqui agora mais para baixo, a gente vê aqui, ó, o Mato Grosso do Sul finalmente com uma situação melhor, à medida que avança outubro para novembro. Aqui o Paraguai também
principalmente aqui toda a fronteira com o Brasil, com a Bolívia, no Paraguai melhora. Essa parte aqui já começa a preocupar, no Cone Sul a gente dá mais destaque, no Paraná também, no Cone Sul a gente fala melhor. Aí quando vai chegando São Paulo e todo o sudeste do Brasil, uma boa notícia, as chuvas ficam bem acima do normal, especialmente o estado de Minas, Espírito Santo, Rio e até mesmo São Paulo. E aqui Goiás, toda essa região avança lá em direção à Bahia. Não chove muito ainda em outubro e novembro. Aqui está indicando chuvas que podem ser quase o dobro ou mais do que o dobro que o normal. Vamos dizer que nessa região aqui costuma chover de repente 50, 100 milímetros nessa época. Pode chover mais de 100, 150, alguma coisa nesse sentido. É um volume de chuva bom em relação a esse período. Não é chuva para te encher rio, reservatório, tudo mais. Até pode ter algum evento significativo de chuva nessa região aqui que venha trazer algum transtorno. Então, como ele está indicando chuvas muito volumosas, bem acima do normal em praticamente todo o sudeste, essas áreas de serra do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, sul de Minas, São Paulo, essas áreas tradicionais, principalmente Minas Gerais, que é um estado muito montanhoso, tem que ficar bastante atento. Eventuais períodos de chuva forte de 1, 2, 3 ou 4 dias ou uma semana corre o risco de acontecer entre outubro ou novembro. Então, eventualmente, algum problema pode ter, algum transtorno pode ter, caso realmente confirme essa tendência aqui. O lado bom é que isso aqui vai ajudar toda a bacia do São Francisco em Minas, a bacia do que corre em direção ao Rio Paraná, aqui na região central do país também, uma parte corre aqui em direção ao Pantanal, outra parte corre em direção aqui ao Paraná. Então, essas áreas aqui que são fontes, áreas de divisores de água, vão ajudar o palco do Sudeste e pouco aqui do Centro-Oeste e aqui também na parte elétrica. Então, é uma notícia boa na parte elétrica o quê? Além de praticamente diminuir a perda de água, pode até começar a levantar um pouco mais do que o esperado para essa época do ano para o sistema elétrico. Não vai resolver, porque não é nesse verão que vai resolver e vai normalizar os reservatórios, porque a chuva não vai ser o verão inteiro acima da média. Vai ter momentos do verão em que vai ter alguns veranicos nessa região aqui que podem trazer alguma surpresa, mas pelo menos esse início de estação chuvosa está indicando uma situação muito boa em todo o Sudeste. Tem que ficar atento com a erosão, conservação do solo, o pessoal das cidades em relação às encostas, todos os problemas que a gente está careca de saber. E todos os anos ocorrem mortes por causa da omissão do poder público de não resolver, não querer resolver esses problemas e um pouco a parcela da população que também ajuda, morando em áreas extremamente de risco, não respeitando as regras da natureza, morando perto de rios quando não deveriam. Quer dizer, é os dois lados da moeda, tanto o poder público principalmente, quanto a população, a sociedade, que um finge que o outro resolve e o outro finge que a população aceita as regras. Isso é uma coisa que um dia vai mudar. A gente sabe que no Sudeste todos os anos morre gente por deslizamento ou levado pelas águas nas enxurradas nos temporais. Isso é inadmissível nos tempos de hoje. Já deveria ter acabado com isso há muito tempo. Um dia vai resolver. Então, na região do Espírito Santo, nessa área aqui de Minas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, vai ter que ter muito cuidado com possíveis eventuais chuvas fortes, temporais, que venham ocasionar transtornos. E na agricultura, de imediato, vai melhorar bastante para o café, para a cana, para a citricultura, para as lavouras anuais, para a parte da fruticultura em geral, pastagem também, enfim, de maneira geral, abastecimento da água, começa finalmente a ver aquela luz mais forte no fim do túnel no Sudeste. Aqui também na região de Goiás aumenta bastante a condição de chuva, talvez um pouco menos intenso aqui no Sudoeste de Goiás, melhora também aqui no Mato Grosso do Sul e aqui no Norte do Paraná. Então, essa área que tem muita produção de alimentos vai finalmente ter uma condição melhor nesse início de processo. Que nem eu volto a dizer, no momento está bom, nada impede de ter algum veranico durante o período de verão até o início do ano que vem. Por enquanto a perspectiva é boa nessa região aqui para essa primavera, uma primavera mais fresca nessa região por causa da chuva e mais úmida. Vamos torcer para que mantenha esse padrão, é previsão, não é confirmação. E aqui as temperaturas que seguem o ritmo. Grande parte das regiões começa a diminuir o calor. É que eu sempre digo, o verão dessa região aqui
não é no nosso verão de calendário. O verão dessa região aqui é quando? Julho, agosto, setembro. Principalmente agosto e setembro, quando nós temos nessa região aqui as temperaturas normalmente mais altas do ano. E quando tem uma estiagem mais severa, mais prolongada, o calor vai lá em cima, como tivemos esse ano. Agora, como está voltando a umidade, voltando a nebulosidade, voltando a chuva, o que acontece? As temperaturas caem em toda essa região aqui, ficam abaixo da média em grande parte do norte, grande parte do centro-oeste e, finalmente, grande parte sudeste, Paraguai e Bolívia. Nessa região aqui, tem também não só apenas a chuva, mas de vez em quando alguma entrada de massa de ar frio pode chamar atenção no Mato Grosso do Sul, Bolívia, Paraguai, norte da Argentina, Paraná, São Paulo, um pouquinho aqui no sudoeste e sul do Goiás, um pouquinho aqui no Pantanal e sul do Mato Grosso, alguma coisinha no Triângulo Mineiro e sul de Minas e Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, algumas entradas de frio até podem chamar um pouquinho a atenção, mas de maneira geral, grande parte do Brasil terá uma queda na temperatura, ficando menos quente ao longo de outubro e novembro, principalmente em função da chuva. Aqui no centro, no sudeste, o centro-oeste e sudeste, a gente vê direitinho, ó. Minas Gerais, que estava bem quente na última rodada, boa parte fica normal, incluindo o BH. O Triângulo Mineiro dá um refresco, começa a diminuir o calor. Provavelmente, final dessa semana, semana que vem, já vai diminuindo aquele calorão de mais de 38, 40 graus nessa região. Essa semana ainda pode ter, semana que vem já diminui. Na Serra do Rio de Janeiro, da Mantiqueira, alguns dias frios ainda, até com alguma chance de geada. E toda essa região aqui, de vez em quando, algumas entradas de frio. Isso pode ajudar em alguma liquidação de roupa de inverno, agora em outubro. Atrapalha um pouquinho uma venda melhor das roupas de verão, desse início. Vamos dizer assim, como é meia estação, vai ter dias em que o pessoal vai comprar mais roupa de verão e vai ter dias que vai querer alguma roupa de manga comprida, alguma coisinha assim, isolado. Principalmente nas áreas de Serra da Mantiqueira, parte serrana do Rio e parte aqui do litoral sul de São Paulo e sul de São Paulo e área da capital, onde alguns dias de frio vão aparecer ao longo desse outubro e começo de novembro. Alguma ressaca também deve ter aqui nessa litoral, em função de algum ciclone extratropical, que pode aparecer um pouquinho mais forte que o normal nessa época do ano. Geada, se tiver, é nas serras da Mantiqueira, que são regiões bastante altas e frias, onde é comum ter geada em outubro e novembro, não com frequência, mas de vez em quando uma ou outra tem nas serras mais altas do Rio, nas montanhas mais altas aqui do Espírito Santo e também aqui na Serra da Mantiqueira, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Nas outras áreas, geada em outubro é estupidamente raro. Do sul do Paraná para baixo até pode. Então, no geral, nós teremos o quê? A volta da chuva, chuvas que podem ser volumosas em alguns períodos, cuidado com as áreas de encosta, com a parte urbana nas cidades, cuidado com as margens de rios, cuidado com a população que vive em área de risco, poderemos ter problemas. Alguns temporais com granizo e vento já vão começar a ser um pouco mais comuns nessa época do ano, nas três regiões, norte, centro-oeste e sudeste. Alguns episódios de frio ainda pode ter, de calor forte também, mas mais curtos tanto um quanto o outro. As temperaturas ficam num patamar um pouco mais civilizado em boa parte desse período em função da chuva e a nebulosidade é um pouco mais constante. Vai atrapalhar um pouco quem está na colheita, mas ajuda bastante quem tem cultura em andamento. Nas hortas e outras culturas, o pessoal tem que ficar um pouco atento com as doenças relacionadas à umidade e temperatura mais branda, principalmente em relação à horta comercial, culturas como batata, finalização, feijão também, tem que ficar mais atento, que são culturas mais sensíveis a esse tipo de comportamento. E vamos torcer para que São Pedro mande essa chuva, mas não de uma vez só. E não esqueçam de assinar, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, acompanhar os diversos canais e recomendar nas suas redes sociais. Um abraço a todos, voltamos na quinta-feira. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.